Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Anunciando as Escrituras. Meu nome é Erilton Tavares e seja bem-vindo ao canal. Esse canal, meus irmãos, é um canal novo, mas nós já temos 2 vídeos postados e esse é o 3º vídeo do canal. Nós trazemos aqui estudos da Palavra de Deus e assuntos bem importantes. Os primeiros 2 vídeos foi a respeito da origem da Bíblia, que não deu para fazer um vídeo só, e nós fizemos em 2. Esse vídeo aqui nós iremos tratar sobre a origem do pecado, as suas consequências, as causas do pecado. Iremos dar um estudo sobre o pecado. Amém? Vamos para o vídeo. O primeiro texto que eu quero ler aqui é um texto conhecido por nós evangélicos e eu creio por muitas pessoas que não são crentes também, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, que diz exatamente assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, iremos meditar mais na primeira parte, na parte A do versículo, porque o salário do pecado é a morte. Salário, meus irmãos, é a recompensa. Se você passa um mês trabalhando em uma empresa, a sua recompensa será, o seu salário será o dinheiro, né? Se você trabalha por um salário mínimo, você vai receber um salário mínimo. Essa é a recompensa do seu esforço. E no pecado também é assim. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. E é morte eterna. Nós vamos entender sobre o princípio do pecado. A primeira pessoa que cometeu o pecado no universo não foi Adão e Eva. Por mais que você pensasse, sua mente talvez se ligou ao Jardim do Éden, mas o primeiro pecado foi ocorrido no céu. Isso mesmo, no céu, pelo anjo chamado Lúcifer. Um anjo muito poderoso, por sinal, e ele invejou a Deus. Ele quis ser igual a Deus. E assim brotou em seu coração o primeiro pecado. E ele foi expulso do céu porque ele queria ser semelhante a Deus. E ele conseguiu convencer 1/3 parte dos anjos a estar do lado dele. Mas ele perdeu a batalha porque Deus ele não consegue perder. A única coisa impossível para Deus é ele perder alguma coisa. Ele não consegue perder uma batalha. E o anjo foi expulso com sua 1/3 parte dos anjos que ele convenceu para fora do céu. Bom, e Deus ele criou o homem. Deus ele criou o homem e a mulher no Jardim do Éden. E Deus ele deu uma ordem para Adão e Eva, porque Deus ele criou o jardim e criou muitas árvores e muitos frutos. Mas existia uma árvore que tinha um fruto que ele não poderia comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ordenou Adão e Eva para que não comessem dessa árvore. Se eles comessem dessa árvore, a consequência seria a morte. Logo nós entendemos por aí que Adão e Eva não iriam morrer. Eles não iriam morrer porque eles seriam eternos. É bom lembrar, meus irmãos, que no Jardim do Éden também tinha uma árvore chamada árvore da vida, que quem comesse dessa árvore estaria sempre em vida, não haveria morte para quem provasse dessa árvore. Essa árvore também está mencionada em Apocalipse, que no próximo vídeo iremos falar sobre a salvação. E com certeza iremos falar dessa árvore também. Aí nós vemos aqui no capítulo 3 de Gênesis e no versículo 4, o Satanás em forma corpórea de serpente ou usando a serpente. Existe essa divisão entre os estudiosos, se era o próprio Satanás ou se era o Satanás usando a serpente. Nós vemos aqui que no versículo 4 ele diz assim, ó: então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, não morrereis. Deus disse para Adão e Eva que se comesse morreria, mas o diabo disse para Adão e Eva que se ela comer não vai morrer. Ou seja, Satanás ele sempre quer desmentir a Deus. A especialidade de Satanás é provar que ele está certo, querer provar na verdade e mostrar de que Deus está errado, de que Deus não tem razão, de que o reino de Deus é chato, de que o reino de Deus não traz alegria e felicidade, mas muito pelo contrário. Nós sabemos que é o pecado que nos condena, é o pecado que traz tristeza, meus irmãos, para a nossa vida. Nós vemos aqui também que no versículo 22 do mesmo capítulo, Deus expulsa Eva e Adão do jardim porque cometeram este pecado. No versículo 22 diz exatamente assim, ó: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós,
sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus não queria que o homem vivesse eternamente em pecado. É por isso que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Às vezes nós pensamos até que foi um ato ruim de Deus expulsar o homem e a mulher do jardim, mas não. Nós vemos aqui que foi por amor que Deus não permitiu que eles continuassem no jardim, porque se eles estendessem a mão na árvore da vida, eles seriam eternamente pecadores. E isso não era o plano de Deus, porque Deus já tinha um plano da redenção, Deus já tinha um plano da salvação, porque o homem pecou, mas Deus tinha a salvação para os pecadores. E nós vamos ver essa salvação ainda no livro de Gênesis, Deus fazendo a promessa. No capítulo 3, no versículo 15, diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando do próprio Senhor Jesus, que viria da semente da mulher. Deus está prometendo que o Salvador viria de um ventre de uma mulher, que se cumpriu na vida de Maria. Pois Maria deu à luz ao Salvador, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o pecado, ele está em todo o planeta Terra, em toda a raça humana. Mas talvez as pessoas perguntam, mas será que eu peco? Vamos ver o que é que a Bíblia diz, se todos são pecadores ou não? Nós vamos, sabe para onde agora? Vamos para o livro, a carta de Paulo aos Romanos. Isso, a carta de Paulo aos Romanos fala muito de pecado, principalmente os primeiros capítulos. Na verdade, toda a carta de Romanos fala muito de pecado e de graça, de lei. É uma carta em que eu aconselho que vocês leiam e leiam bastante. No capítulo 3 e no versículo 10 diz assim, ó: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E no versículo 23 do mesmo capítulo diz exatamente assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos quer dizer separados. Todos estão separados de Deus, da glória de Deus, por conta do pecado. Vamos ler também mais um versículo para fortalecer essa tese, essa afirmação que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado, ele traz até essa consequência de Deus não nos ouvir mais. Meus irmãos, a Bíblia diz que Adão e Eva conversavam intimamente com Deus no Jardim do Éden pela viração do dia. Mas o pecado destruiu essa amizade e passamos, meus irmãos, a ser inimigos de Deus. Imagine aí, se ser inimigo do diabo já é ruim, imagine ser inimigo de Deus. Mas claro que Deus nos reconciliou pelo seu Filho, pela a morte de Jesus Cristo, que no próximo vídeo nós iremos falar sobre a salvação. E o que é pecado? Alguém sabe dizer o que é pecado? O que é pecado para nós? A Bíblia também responde sobre isso. Na primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 4, qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Será que nós não cometemos iniquidade? Porque se nós cometemos, nós também estamos pecando. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia diz que o pecado é iniquidade. E tudo isso somos nós, meus irmãos. Infelizmente, depois do pecado veio a morte nas nossas vidas, veio também a fome, veio as doenças. E nos dias de hoje é o que mais está fazendo a gente sofrer, são as doenças, principalmente por conta do Covid. E também veio a divisão, a inimizade, veio também as guerras. Tudo isso por causa do pecado. Hoje o ser humano quer ser maior do que o outro. Hoje os ricos dominam sobre os pobres. E por aí vai. Tudo isso, meus irmãos, por conta do pecado. O pecado, ele é destruidor. Não dê brecha para o pecado. Não subestime o pecado. Pois o pecado, ele tem um poder terrível de condenar as pessoas. É por conta do pecado que as pessoas
vão para o inferno. Na verdade, a causa da existência do inferno é pelo pecado. Porque Deus criou o inferno para jogar o diabo e os seus anjos. E todo aquele que se deixa ser levado pelo pecado, que se deixa ser escravizado pelo pecado. Amém? Se vocês entenderam, se você gostou um pouco desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você receba todos os nossos vídeos. Toda semana nós estamos postando vídeo aqui, amém? E quero postar mais de um vídeo por semana. Se você gostou, também comenta aí, fala sobre o que você acha do pecado. Se você realmente entendeu que o pecado pode tragar a vida de uma pessoa, inscreva aí no canal, e se você quiser comentar aí também sobre o próximo vídeo, sobre o assunto do próximo vídeo, será muito bom, pois vocês estão interagindo, né? Vocês estarão interagindo conosco aqui. Até o próximo vídeo, fique na paz de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Arilton Tavares e você está no canal Anunciando as Escrituras.